Marcos, capítulo 5, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versos 21 a 43. Por favor, eu quero tratar sobre o tema, ser bem objetivo, na verdade, hoje com vocês, bem sucinto naquilo que eu vou dizer, mas sem deixar de expor a palavra do Senhor, o poder do dono da vida. Quero tratar nesse texto a respeito do poder do dono da vida. Marcos capítulo 5, verso 21 ao 43. Acabou a leitura da palavra do Senhor com muita atenção. Façam-na junto comigo, com muita reverência, porque é a palavra de Deus que está sendo exposta. Uma coisa é quando nós falamos, outra coisa é quando nós estamos expondo a palavra de Deus. Então nós devemos ter total atenção, total reverência nisso. Vamos ler o texto, creio que já está sendo reproduzido aqui na tela. Marcos capítulo 5, verso 21 a 43, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente, preste atenção, insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e temendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, a tua palavra que lida agora será exposta, Senhor, que o teu Espírito Santo a aplique no nosso coração as verdades santas, Pai querido, Pai eterno, que nós possamos ser consolados, confortados, direcionados pela tua boa palavra. Esse é o desejo no nosso coração. Pedimos isso no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, é um texto também conhecido da igreja. De repente você se deparou aqui e já viu aquela mulher que tinha hemorragia, você já lembrou, não é? A mulher do fluxo de sangue.
mas não é sobre ela que nós vamos falar. Eu estou tratando aqui com vocês do tema do poder do dono da vida. Percebe? É verdade que aqui em Marcos capítulo 5 tem relatos preciosos para nós de como é que nós podemos ler, entender e verificar o que o Senhor fez, não somente nesta ressurreição, que lemos agora na parte final do texto, mas o que ele vinha já fazendo. A respeito de dias antes, um tempo antes, já vir acometendo as pessoas ali, claro, pelo seu poder, até desaguar nesse cenário. Marcos capítulo 5 aqui é um registro maravilhoso, pelo menos, de 3 milagres relatados. 3, pelo menos 3. Um deles eu não li, eu li 2. Pelo menos 3 milagres. O primeiro deles é a libertação, e é um milagre, da cura ou libertação, como vocês queiram chamar, de um endemoniado, Gesareno ou Gadareno, como vocês queiram chamar. Tá certo? No capítulo 5. Você vê do capítulo 5 aqui, mostra os detalhes vividos por todo esse relato, essa forma com que nos é mostrado que esta pessoa vivia. Uma pessoa que vivia em sepulcros, uma pessoa que vivia atormentada o tempo inteiro. Para algumas pessoas que viviam junto ali, naquela aldeia, naquela região, até era algo mais que comum, porque passavam a compreender e conviver com aquela situação, e parecia que para eles era algo natural, nesse sentido. Embora nós sabemos que não era algo natural. Eles estavam endemoniados, estavam possessos. Cidadãos que estavam lá estavam familiarizados. Mas não era para ser assim, desse jeito. Assim que Jesus ele sai do barco, então, quando ele vai para essa região, ele encontra esse homem aqui, um homem que vivia em cavernas, em túmulos, cavernas na época escavadas. Não eram em túmulos destes que nós vemos hoje aqui no cemitério, do jeito que a gente vê, né? Não, era uma espécie de caverna, assim como sepultaram Jesus, cavernas escavadas, tinham ali pedras, né? E várias outras questões mais que cercavam aqueles túmulos. Ele vivia lá, algo que não era comum à sociedade, embora, repito, veja bem, eles estavam familiarizados com isso. Era algo natural, porque dia após dia eles estavam vendo esse homem lá, gritando, esse homem se debatendo, esse homem aqui se cortando com pedras afiadas, que quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo, não é esse o tema, mas só para a sua curiosidade, quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo, isso remetia, inclusive, à adoração a Satanás, esses cortes que eram feitos. Percebe? Ele estava endemoniado. Não era ele que estava fazendo isso, estava possesso. Percebe? Jesus, então, encontra essa pessoa lá, e segundo Marcos, no capítulo 5, dos versos 3 a 5, a condição era deplorável. Além de viver em tumbas, não é? Era incontrolável a condição desse homem, ninguém conseguia. Algemavam ele, travavam ele lá, e daqui a pouco ele quebrava os grilhões, com uma força sobre-humana. Então, ele saía à noite gritando descontrolado, se cortando com pedras afiadas, e o comportamento desse homem aqui não era outro senão a possessão demoníaca. Percebe? É relatado no capítulo 5 aqui de Marcos. E aqui nós vemos então que quando Jesus chega próximo a esse homem, ele expulsa essa ordem de demônios, né? Horda de demônios. Ele sai e ele diz, olha, não conte a ninguém. Para aquele que antigo era o ex-endemoniado, né? Não conte a ninguém. Fale apenas aos seus familiares o que Deus fez por você. Estava dizendo isso. Mas ele, desobediência, que é uma desobediência boa, ele não fez isso. Ele saiu anunciando Jesus por pelo menos 10 cidades, pelo menos, catalogadas 10 cidades, falando do que Jesus fizera para ele. Então veja, aquele que era um endemoniado, agora está quase que um missionário, não é? Saindo por aí falando de Jesus, um evangelista, falando de Jesus, porque foi liberto pelo sangue e pela ordem do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois bem, esse foi o primeiro milagre, relatado aqui no capítulo 5. O segundo e o terceiro milagre, agora especificamente no segundo, você já leu junto comigo. Dos versos 24 a 34, a mulher do fluxo de sangue. Vocês sabem bem o que aconteceu, eu não quero me ater exatamente a isso, porque vocês sabem o cenário. Inclusive já ouviram outras vezes a respeito dela, nesse sentido. Mas o fato é que quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E aí está relatado no verso 28 do capítulo 5, como é que ela falou, né? Creu com ela mesma. Ela disse, olha, se eu tão somente tocar em seu manto, nas suas vestes, ficarei curado, ficarei sã. E de fato foi isso que ela fez. Uma mulher que estava há 12 anos, longos anos, né? Com uma hemorragia que não se estancava, não parava, gastou todas as suas posses, o seu dinheiro, a sua verba, vamos colocar assim, na mão de vários médicos daquela época,
e não melhorou. O texto diz que ela foi a pior do que aquilo. O negócio ficou mais deplorável do que era. Então, além agora de ter a hemorragia, ela agora estava com pouco recurso. Percebe? Olha o que aconteceu. Ela ouviu falar de Jesus. Ela soube que Jesus passaria por aquela região. Então ela foi ao encontro de Jesus. Aqui alguém pensa que ela foi ao encontro de Jesus porque ela buscou a Jesus. Absolutamente não. Foi a presença de Jesus que a atraiu. Pense desse jeito. Se Jesus não tivesse passado ali, ela não ia ao encontro de Jesus, em nenhum outro lugar. A presença de Jesus a atraiu. E ela sabia que se tocasse na orla das vestes, nas vestes, ela tão somente fizesse isso, ficaria curada. Foi o que ela fez. Diante de uma multidão que o comprimia, ela foi lá e, por trás, o texto diz, abarcou, tocou nas vestes de Jesus. O que aconteceu? Ela sentiu que o seu corpo ficou curado. A hemorragia, diz o texto, imediatamente cessou, estancou. Mais um milagre. Jesus então se vira e procura quem é que o tocou, porque dele saiu poder, virtude, como você queira chamar. E os discípulos parece que nem entendiam direito ainda o que tinha acontecido. Mas Jesus, olha o tanto de gente que tem aqui, a gente esbarrando em você, aqui comprimindo, aqui, você está perguntando quem é que te tocou. Mas que conversa que é essa? Natural do homem, né? Ele falou, não, um toque diferente. Ele buscou para ver quem era, não que ele não sabia, entenda? A mulher então traz à tona a verdade, com medo. Uma mulher com fluxo de sangue, não é? Uma hemorragia contínua, ela nem podia estar lá. Os judeus, eles poderiam apedrejá-la por isso. A impureza, não é? 12 anos, imagina. Nem podia estar lá. É lógico que ela sentiu medo, evidentemente. Mas ela foi tomada, aliás, de uma coragem e disse a Jesus, fui eu que te toquei. E o que ele disse para ela? Vai, porque a tua fé te salvou. Não é? Algumas vezes Jesus fala isso, em alguns milagres que ele faz. Você pode notar. Não está falando que o milagre salva, a cura salva. Não. Nesse caso, nós temos uma mescla de fé salvífica com a fé sobrenatural dela, evidentemente falando, da cura e da salvação. Percebe? Nós vemos isso algumas vezes em alguns cenários bíblicos. Mas, nesse interlúdio, enquanto Jesus estava realizando esse milagre, ele não tinha nem terminado de falar, e aí já vieram os mensageiros. Não é? Você lembra quem tinha procurado ele primeiro? Jairo, o principal da sinagoga. Também ouviu falar de Jesus. Era o chefe da sinagoga, responsável pela liturgia do culto. Era ele, Jairo. Ele falou, Jesus, vai lá, impõe a mão na minha filhinha. Ela está doente, muito adoentada. Nesse interlúdio, chegam os mensageiros, os portadores de má notícia. Rapaz, mas o que você quer com Jesus? Deixa Jesus quieto. Você quer o que com Jesus? Sua filha já morreu. É como se eles falassem, eu vim de lá, eu já sei que ela morreu. Estou te dando a notícia aqui em primeira mão. Deixa Jesus em paz. Jesus, ao mesmo tempo, quando ele ouve isso, ele nem sequer dá crédito a isso. Jairo, tão somente crê. Só isso. Vamos lá. Aí ele pega Jairo e vai para esse caminho. Esse é o terceiro milagre relatado. A filha de Jairo estava morta aqui, já morta, né? Estava doente. Nesse interlúdio, ficou morta. Isso aqui é registrado nos evangelhos sinóticos, semelhantes. Aqui nós estamos falando de Mateus, Marcos e Lucas. Estou usando o texto de Marcos, tá certo? Evangelhos semelhantes. É interessante notar aqui, na narrativa bíblica, que mesmo sendo o segundo e terceiro milagre do capítulo 5, basicamente foi um duplo milagre. Você percebeu isso? Jesus, por um caminho, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que estaria ali uma mulher que o tocaria, ou tocaria na orla da veste dele. Ele curou e, na sequência, foi lá ressuscitar, como você leu no texto, a filha de Jairo. Tudo bem? Quando você nota isso daqui, a ressurreição da filha de Jairo, então, ela ocorreu quando Jesus desembarcou na cidade de Cafarnaum, que, na verdade, virou um porto missionário. A casa de Jesus era em Cafarnaum. Sempre ele ia para algum lugar e voltava para Cafarnaum. Ele ia para outro lugar e voltava para Cafarnaum. Era uma base missionária. Nós vamos ver algumas vezes, inclusive, Jesus ensinando na sua própria casa. Vocês lembram daquele paralítico que foi colocado por cima do teto? Jesus estava dentro da sua casa, ensinando, e as pessoas estavam abarrotando o cômodo lá onde ele estava, não conseguiam entrar pela porta, pelas janelas, e muitas dessas pessoas eram fariseus, mestres da lei, que não queriam ouvir o ensinamento de Jesus. Eles estavam lá só para tentar pegar Jesus em algum deslize. Era isso que eles queriam. De fato, eles estavam impedindo as pessoas de estarem perto de Jesus. Percebe? Outros amigos trouxeram
pela telha, se fosse um forro igual é o nosso ali, ficaria fácil, né? Basta mexer com o dedo lá que ele sai, tá certo? E aí ele veio e colocou lá para baixo o amigo perto de Jesus, e naturalmente com isso, eles trouxeram alguém para perto de Cristo, que é o nosso papel, percebe? De evangelizar, de levar para perto de Cristo. Veja, nesse interlúdio então, que era essa base Cafarnaum aqui, parece que logo que Jesus chegou à cidade de Cafarnaum, os discípulos de João Batista já o interpelaram. Olha o tanto de coisa que está acontecendo aqui. Jesus não parou nem para comer, nem para se alimentar. Olha o tanto de coisa. Os discípulos aqui de João Batista perguntaram para ele, fizeram lá uma sabatina com Jesus acerca do jejum. Não quer esse negócio do jejum, hein? Começaram a perguntar, a interpelar Jesus. Já tinha o João Batista explicando, mas eles quiseram ouvir de Jesus. Percebe? E aqui foi quando eles conversavam que Jairo se aproximou de Jesus, pedindo então que curasse a filha dele, voltando aí num lapso de tempo. Foi isso, foi nesse momento que aconteceu. Jairo, que era esse chefe da sinagoga, um homem importante, aqui responsável pela condução do culto, pela liturgia do culto, quando Jairo então busca Jesus, a filha dele está gravemente doente. Contudo, note bem, a menina ainda não estava morta. Quando ele sai de casa, quando ele vai encontrar Jesus, vai falar com Jesus, a menina está doente, mas ela ainda está viva. Isso significa que Jairo aqui inicialmente foi buscar a bênção de uma cura, ok? Ele não foi buscar uma ressurreição, ele foi buscar a cura. Ele sai de casa, ele sabe que a menina está doente, ele não foi buscar lá, Jesus, morreu lá. Não, nós vemos o mesmo cenário com Jairo. Com Lázaro, perdão, não? Quando mandam um mensageiro, e inclusive não é nem mencionado o nome dele, a Bíblia é recheada disso, ele vai lá falar, Jesus, ele chega lá, vocês conhecem, teu amigo lá está doente, o negócio está bravo lá. Ele não tinha morrido ainda, está doente. Jesus fala para ele, não, volta lá e fala que isso aí que não é, essa doença aí não é para a morte, não é para a glória de Deus. Os discípulos falaram, Jesus, mas é teu amigo, você vai... Jesus voltou para o lado pela qual ele quase foi apedrejado, deixando de lado isso. Passou até o quarto dia, esse mensageiro antes, claro, voltou à aldeia de onde estava Lázaro. Lázaro já tinha morrido. Ele voltou e falou, não, Jesus falou que está garantido. Não é? A doença não é para a morte. E Lázaro morreu. Ele sai como mensageiro e passa a ser um mentiroso. Pensou numa coisa dessa? Um personagem que não é nem mencionado o nome dele. Mas você não falou lá com Jesus? Não falou que era para a morte? O Lázaro morreu. Jesus chega lá depois, faz aquele cenário todo que vocês já conhecem, vou resumir aqui, ressuscita Lázaro, e agora sim, de fato, as pessoas que, de repente, poderiam ter entendido contrariamente aquilo que aquele mensageiro tinha dito, tiveram que se render à graça de Deus. E diz que muitos foram convertidos. Ele esperou Lázaro morrer para depois ressuscitá-lo. A mesma coisa aconteceu aqui com a filha de Jairo, ok? Diferente do filho da viúva de Naim, que foi uma outra ressurreição. Aqui a menina estava doente. Quando Jairo vai falar com Jesus, ele fala com Jesus, daqui a pouco vem os mensageiros, falam, olha, ela está morta, deixa Jesus em paz, sai daí, para de atrapalhar. E olha com quem eles estavam falando, viu? Eles estavam falando com o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga. Percebe isso? Então, diante disso aqui, Jairo se prostrou aos pés de Jesus, diz o texto, e insistentemente ele suplicou, não é? Para curar a filha dele, nesse sentido. Bom, a filha de Jairo tinha 12 anos de idade naquela ocasião, como vocês leram no texto junto comigo. A Bíblia também não informa o tipo de enfermidade que acometeu aquela menina, não fala qualquer coisa em relação a isso, seria algo especulativo, mas fica claro que ela estava numa fase terminal. Nós conseguimos ler isso em outros textos, inclusive, que falam a respeito disso. Um deles é aqui, Marcos capítulo 5, 21 e 23, e os cognatos, né? Aqui os sinóticos desse mesmo texto que relatam isso. Então Jairo pediu que Jesus fosse até a sua casa, e nenhum dos evangelhos mostram aqui, é uma coisa interessante para nós, um Jairo vacilante. Vocês não veem isso. Nenhuma das vertentes aqui que lemos vê um Jairo, é mesmo, agora não dá mais certo. A gente não vê o Jairo vacilante. A gente não vê o Jairo ali, não dá mais, e agora? Coitadinho, né? Não, a gente não vê um Jairo vacilante, mas sempre com a certeza que se Jesus fosse lá, ele poderia curá-la e até, nesse sentido posterior, ressuscitá-la, não é? Crê tão somente. Rumo à casa de Jairo, então, Jesus escuta esse pedido e foi com ele em direção até essa casa, onde estava a menina. A Bíblia Sagrada diz que uma grande multidão que seguia Jesus e o apertava,
estava ali o conturbando, estava ali até de certo modo atrapalhando com que ele saísse rapidamente daquele local, não é? Mas a Bíblia diz que uma grande multidão que apertava Jesus não pode impedi-lo em relação a isso. Aqui vale lembrar que a cidade de Cafarnaum serviu, relato de novo, uma espécie de base missionária. Talvez isso aqui possa explicar um pouquinho, porque o grande número de multidões seguiam Jesus. Não era só aqui, mas aqui era algo dobrado, triplicado às vezes, na cidade de Cafarnaum. Era muito comum quando Jesus estava por lá. Então, o milagre sobre a filha de Jairo aqui, ele temporariamente interrompido, porque Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, agora volta à tona, volta ao cenário principal. Então veja, é interessante notar um detalhe curioso que conecta os dois milagres. A filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue padecia por quanto tempo? 12 anos. Conecta uma coisa a outra, é no tempo certo. Eu abri aqui falando para vocês, não é, o socorro bem presente na hora da tribulação, no tempo certo. Isso conecta os dois milagres. Então, enquanto Jesus trazia as boas notícias de cura àquela mulher que estava com hemorragia, Jairo estava recebendo as más notícias de morte da sua filha. Olha só, um caminho totalmente contraposto, totalmente, não é? A Bíblia diz que Jesus estava ainda falando quando escutou os mensageiros de Jairo falando isso. Jesus nem terminou a fala dele e escutou os mensageiros de Jairo falando isso aqui. Os evangelhos aqui, ou as visões aqui dos sinóticos, não esclarecem quem eram esses mensageiros, não mostram para nós também. Provavelmente, estudando um pouco do contexto histórico, provavelmente amigos. Que amigo, hein? Provavelmente familiares do próprio Jairo. Já pensou? Dentro da própria casa, Jairo, já era. Sua filha morreu. Que beleza, hein? Estou sendo irônico, é claro. Provavelmente amigos familiares do Jairo. Mas o que fica claro e definitivamente aqui é que eles acreditavam, né, ou não acreditavam, a realidade é essa, que a situação poderia ser revertida. Eles não acreditavam nisso, absolutamente não acreditavam nisso. Quando a gente vê essa questão, então, a filha de Jairo que estava doente e que parecia haver aqui falta de alguma esperança que pudesse trazê-la à ressurreição, quando já morta, agora a morte que tinha se confirmado através da mensagem desses mensageiros para Jairo, não é verdade? Que não tinha nada que pudesse ser feito. Realmente, segundo o conceito deles aqui, era exatamente isso. Impossível Jesus ressuscitar a filha de Jairo, é porque eles dizem, Jesus, por que está incomodando Jesus? Para com isso. Sobre essa perspectiva, parece, veja bem, que a interrupção daquela mulher que estava com fluxo contínuo de sangue há 12 anos atrapalhou a ida de Jesus. Porque ela parou o tempo a qual Jesus poderia ter chegado lá. Vocês percebem isso? Na ótica humana, eu poderia até presenciar e entender que era isso. Mas, de fato, não era isso. Repito, o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Mas a Bíblia aqui diz que Jesus não deu importância para essa notícia, encorajou Jairo, Jesus retomou o caminho rumo à casa de Jairo, apesar da má notícia, e, no entanto, ele despediu a multidão e até os discípulos. Ele levou só 3 com ele, os que eram mais próximos. O ponto é aqui agora. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, o que ele viu? Ele viu as pessoas reunidas, alvoroçadas ali, porque essas pessoas choravam, diz o verso 38, e pranteavam copiosamente, né? Prantear. Choravam e pranteavam copiosamente. Conforme o costume aqui da época, o sepultamento ocorria imediatamente após a morte, é um pouco diferente do que vemos hoje. Morreu, o sepultamento é logo após a morte. Era natural isso acontecer, era o costume da época. Então o cortejo fúnebre da filha de Jairo se daria em pouco tempo depois da morte dela, já noticiada a morte, já constatada. Por isso, as pessoas estavam aglomeradas na casa de Jairo, incluindo aquilo que nós temos como profissão até hoje, carpideiras profissionais. Para quem não sabe o que é uma carpideira, tá certo? São pessoas que são pagas, contratadas para chorar, tá certo? Lá estava cheio de gente assim, carpideiras profissionais. Logo que ele entrou na casa de Jairo, ele disse para as pessoas que estavam alvoroçadas ali, ele falou assim, está no verso 39. Jesus chegou e falou, olha, por que chorais? Que pergunta, né? Acabou de morrer. Pago ou não pago? Por que chorais? A menina não está morta, ela dorme. Algumas pessoas não interpretaram corretamente a declaração de Jesus, afirmando que a filha de Jairo não estava morta, mas simplesmente
ela estava dormindo. Tem pessoas que dizem, já vi pregações a respeito disso, dizendo que ela estava em coma. Não, ela não estava em coma. Ela estava mortinha na silva. Tá certo? Obviamente aqui a menina estava morta. Primeiro, vamos aqui em alguns aspectos. Primeiro, as pessoas que estavam na casa de Jairo tinham atestado que a menina havia morrido. Você não viu a mensagem? O pessoal não falou para Jairo? Ela morreu. Tinha um atestado, ela não estava em coma, não. E se você ler Lucas capítulo 8, que é o mesmo sentido do texto, verso 53, fala exatamente isso. Segundo, quando Jesus ordenou que a menina se levantasse, a Bíblia diz que seu espírito retornou. Lucas capítulo 8, verso 55. Ela estava morta. Ela não estava em coma, não. Desmistificando essa ideia errada, né? Que mais? Terceiro, Jesus declarou algo parecido sobre Lázaro, né? Ele disse aos seus discípulos: olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. João capítulo 11, verso 11. Algo muito parecido. Mas no mesmo capítulo 11, agora 3 versos depois, no verso 14, falando de Lázaro ainda, ele fala: então Jesus afirmou claramente, Lázaro morreu. A menina morreu. Ela não estava em coma, ela não estava num delírio, nada disso. Não há qualquer dúvida aqui de que a filha de Jairo realmente estava morta. A declaração de Jesus, dizendo aqui que a menina estava dormindo, era uma revelação do acontecimento extraordinário que estava por vir. Percebe? Era uma revelação, ele estava dando um spoiler do que estava por vir. Por isso ele questionou por que as pessoas estavam chorando. Eu não estou entendendo porque vocês estão chorando. Eu estou aqui. É isso que ele estava dizendo. Eu cheguei. É o Filho de Deus, é Jesus. Era isso que ele estava falando. Aos olhos humanos aqui, aquela era uma ocasião de lamento, aqui de tristeza, mas aos olhos do Filho de Deus, aquela era uma ocasião para grande júbilo e contentamento. É o caminho totalmente inverso. Percebe? Olha só, a filha de Jairo aqui havia de despertar da morte como quem desperta de um breve cochilo, a gente pode dizer assim, embora ela não estava dormindo. Percebe? Também vale notar que a aparente falta de sinceridade das pessoas estava evidente ali. A aparente falta de sensibilidade e até de sinceridade estava ali, naquela multidão alvoroçada. Você quer ver como estava? Quando Jesus anunciou que a menina estava apenas dormindo, o que as pessoas fizeram? Elas estavam pranteando, chorando copiosamente. O que elas fizeram? Pararam de chorar e começaram a rir. Começaram a caçoar de Jesus. Falta de sinceridade, sim ou não? Não estavam com sensibilidade, coisa nenhuma. Percebe ou não? Estava cheio de gente lá. Cheio. Para ver o que estava acontecendo, até fazer alguma coisa, mas elas não estavam chorando verdadeiramente por ocasião, compadecendo-se inclusive de Jairo e de sua família. Absolutamente. Elas estavam ali, e quando ouvem isso de Jesus, elas estancam o choro, e agora elas estão fazendo o quê? Rindo. A menina acabou de morrer, elas estão rindo. Caçoando de Jesus. Está maluco? Que coisa é essa? A expressão original, está no verso 40, é deboche. Quando a gente lê isso em grego, é deboche. Elas estavam debochando de Jesus. Pararam de chorar, estavam debochando de Jesus. Debochando do Criador e sustentador de todas as coisas. Debochando do dono da vida. É o que elas estavam fazendo. Aquelas pessoas queriam humilhar Jesus, era isso que elas queriam. Talvez pensassem que ele estivesse delirando. Afinal, como é que um cadáver aqui de uma menina ali ao redor pudesse voltar à vida? Né? Embora existia uma crença judaica, não é? Era muito natural, eles creem nisso, que o espírito ficava permeando ao redor do corpo até no máximo 3 dias, e por isso então poderia voltar ao corpo. Embora isso, eles não se atentaram à própria crença folclórica deles e começaram a caçoar de Jesus. Mas, de fato, as pessoas não compartilhavam a mesma fé de Jairo. Isso aqui é um fato. Elas não compartilhavam a mesma fé de Jairo, que em nenhum momento foi vacilante, que em nenhum momento foi esmorecido. Eu não estou dizendo que ele não teve tristeza no coração, era a filha dele. Mas em nenhum momento ele foi esmorecido. Ele ouviu do próprio Jesus falando: não tem mais, não tenha medo, crê somente, vamos lá. Foi isso que ele fez aqui. Eram pranteadores que estavam lá, profissionais, que podiam alternar entre um lamento e uma zombaria. Como várias pessoas por aí afora a gente vê, não somente no cenário de morte, que alternam, não estão juntas necessariamente no sentido do pranto, da dor, sentindo junto, né? Tinha várias pessoas assim lá. Então Jesus mandou que todas essas pessoas que tumultuavam a casa de Jairo saíssem. Vocês não estão somando em nada. Por favor. Não é? Foi por esse motivo aqui. Chamou Jairo, a mulher de Jairo, e chamou os 3 que estavam com ele. Pedro, Tiago e João.
Não é? Foi o que ele permitiu que ficassem lá. Eles entraram então no aposento onde a filha de Jairo estava. Foi aí que Jesus tomou a menina pela mão e disse o que está no verso 40, não é? Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Aí é o dono da vida. Ele chegou e a morte foi embora. Percebe? Ele chegou, falou com a menina uma palavra de ordem, eu te mando. Talvez, não, eu mando, eu ordeno. E a menina se levantou. Foi isso que aconteceu. Percebe? E aqui, certamente, há um toque de ternura muito grande nessa ordem que Jesus deu aqui. Jesus pronunciou essas palavras aqui em sua própria língua. Não era muito comum. Na língua da menina, para que a menina também se comunicasse nesse sentido. Às vezes as pessoas pensam que todas as pessoas lá no Novo Testamento, até mesmo no Antigo, elas faziam Wizard ou CCAA, alguma coisa assim. Todo mundo sabe todas as línguas, não é? Não, não era assim. Tá certo? Existia ali grego, aramaico, hebraico, era uma mistura. Até o latim, menos, mas existia. Tá certo? Como língua oficial era o grego, né? Koiné. Portanto, provavelmente aqui, as palavras eram as mesmas, provavelmente, que a mãe da menina rotineiramente usava para acordá-la. Você percebe isso? Levanta-te, levanta. E Jesus falou a mesma coisa para a menina. A diferença é que é pronunciado aqui, não pelos lábios da mãe agora, mas pelos lábios do dono da vida. Pelos lábios de Jesus. Foi uma simples ordem, um desafio, a impossibilidade e um triunfo sobre a morte, a fala de Jesus. Foi exatamente isso. Então logo a filha de Jairo aqui, uma menina de 12 anos, uma adolescente, não é? Estava novamente viva, com uma ordem de Jesus. Uma palavra de Jesus, uma frase que ele falou. Percebe? Aquela que estava completamente sem vida, agora está andando pela casa. Mas como pode uma coisa dessa? Esse é o poder do dono da vida. Por isso, todos ficaram, vê o verso 42, admirados, atônitos, aqueles mesmos que estavam chorando, pranteando, depois caçoaram de Jesus. Quando eles veem a menina andando, eles ficam atônitos, admirados. Eles ficam estarrecidos pelo poder do dono da vida. É provável que naquela região, a divulgação da ressurreição da filha de Jairo, dessa menina aqui, desencadearia em ações ainda mais que eram, vou dizer assim, inapropriadas ainda para aquele momento do ministério. Por isso que Jesus falou, não conte a ninguém. Impossível, né? Um monte de gente viu. Não fale nada. Ainda não era o momento. Ainda não havia chegado o tempo do grande clímax da sua obra terrena na terra. Com base nisso, então, irmãos, de uma forma bem objetiva, eu disse a vocês, aqui eu já fiz algumas breves aplicações, mas eu quero trazer 3 aplicações a vocês, de forma bem rápida e objetiva, a respeito disso que estamos lendo no texto. A primeira delas, o milagre aqui da ressurreição da filha de Jairo, é uma prova para mim e para você, acerca aqui da divindade de Cristo. De fato. A reafirmação de que Cristo é Deus. No momento que nós estamos vivendo, e o tema do nosso mês na Igreja da Penha é exatamente esse, crescendo em verdade e integridade, no sentido apologético. No momento que está sendo bombardeado, principalmente agora em muitos podcasts, por aí afora, muitas mídias, tratando Jesus como não se fosse Deus, mas fosse uma pessoa apenas, negando a divindade, uma característica de falso profeta, inclusive. Esse texto está afirmando a divindade de Cristo para nós. Mostrando claramente que só Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Só Deus. É Ele que é o Todo-Poderoso. Se Jesus ressuscitou dos mortos a filha de Jairo, então Ele é Deus. Além do mais, é notável a forma com que isso acontece. Todas as vezes que as Escrituras registram uma ressurreição, sempre fica claro no contexto da grande intercessão, da grande súplica, do trabalho que as pessoas fizeram, trabalhoso, árduo, para que houvesse essa ressurreição. Nós temos vários textos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 20 a 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, 32 a 35. Atos, capítulo 9, verso 40, não é? Tem hora lá que o profeta está deitado, deita sobre o menino, depois levanta, faz isso, aquilo, outro. Aqui não. Jesus só deu uma ordem. O poder é dele. Levanta-te. Te mando. Acabou o problema. Você percebe? Diferente das outras ressurreições. Muito diferente. Olha, em todas elas o Senhor simplesmente deu uma ordem. Você quer lembrar? Filho da viúva de Naim. Levanta-te. O menino estava no esquife. Levantou. Ou não? Levantou. Não foi? Lucas capítulo 7, verso 14.
A filha de Jairo, ele não disse a mesma coisa? Menina, levanta-te. O que ela fez? Levantou. Lázaro, sai para fora. O que Lázaro fez? Saiu. A morte não pode com o dono da vida, irmãos. Não pode. Aonde chega o dono da vida, a própria vida, a essência da vida, a morte não sobressai. Nós precisamos entender isso. E não somente no aspecto de uma morte física, também da morte espiritual. Cada um de nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Numa palavra de ordem de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos levantou de dentre os mortos e hoje nós estamos vivos espiritualmente. Estamos aqui para isso, para louvar ao Senhor, vivinhos espiritualmente falando. Mais uma segunda aplicação bem rápida. O milagre da ressurreição da filha de Jairo aqui nos ensina muito sobre a verdadeira fé em Cristo Jesus. Se tem verdadeira é porque tem falsa. A verdadeira fé em Cristo Jesus. O próprio Jairo aqui nos ensina uma lição. Parece que é um tapa na nossa face. O próprio Jairo nos ensina uma lição. A sua fé, a fé de Jairo no caso, havia sido testada de uma forma extrema. Você já parou para pensar? Você sai de casa, aí você vai até a igreja, e não que Jesus está só na igreja, mas você vem até aqui, você ora ao Senhor, você busca a face de Deus, porque Ele está entre nós, evidentemente falando, e busca um milagre, uma cura, algo que parece até que vai degringolar para um sentido mais impossível. E aqui, ouvir do próprio Jesus, não temas, crê tão somente. Você já parou para pensar nisso? Como que é isso? A fé dele foi testada. Imagina a sua filha, o seu filho, quem quer que seja, gravemente doente, sem uma perspectiva de cura. Por isso que ele foi atrás de Jesus. Se tivesse uma perspectiva de cura que não fosse Jesus, ele faria como uma mulher do fluxo de sangue no começo. Ele ia até os médicos. Ok? Ele foi até Jesus. É algo extremo nesse sentido. Na verdade, nós deveríamos ir até Jesus como primeira instância. É que o ser humano faz ao contrário sempre. Mas a fé dele foi testada de forma extrema. Primeiro ele foi buscar ajuda para a filha doente, mas nesse tempo aqui ela acabou morrendo. Então, imediatamente ele passou a rogar pelo milagre, não da cura agora, mas do quê? Da ressurreição. Percebe? Porque nada é impossível para o nosso Senhor. Absolutamente nada. Ele rogou por esse milagre, porque ele creu que era Deus, estava na frente dele ali, e uma coisa interessante, ele se prostra aos pés dele, para o adorar. A primeira coisa que ele faz, não é sair pedindo, ele o adora. A primeira coisa é isso, tá certo? Nós vemos vários cenários na Bíblia em respeito a isso. Mas, quando lhe disseram que sua filha estava morta e que não deveria mais importunar o mestre, Jairo preferiu dar ouvidos a quem? Àqueles que vieram trazer as más notícias ou ao Senhor? É o que devemos fazer. Às vezes nós temos rodeados pessoas que só trazem más notícias. Eu não estou falando má notícia no sentido compulsivo. Não dá, esse negócio já foi. Por que você está aí? Por que aquilo? Você está no culto de novo? Você está adorando a Deus? Você está louvando? Mas nós somos cheios de portadores de más notícias por aí afora, que nos cercam. Mas os nossos ouvidos, inclusive espirituais, não devem estar atentos a essas pessoas. Deve estar atento àquele que nos criou e nos sustenta pelo poder da sua palavra. Jesus Cristo. Percebe? É a Ele que nós devemos dar ouvido. É a sua palavra que nós devemos dar ouvido. Porque mesmo na dor, Ele é glorificado. Mesmo na dor. Está lembrado do Jó? Lembra dele? Ele recebeu com sinceridade as palavras de conforto, e não só de conforto, de encorajamento do Senhor. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Lucas capítulo 8, verso 50, se puder pôr aqui na tela, tem mais um ponto ainda. Vou até vir para frente. Lucas capítulo 8, verso 50. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, não temas, crê somente e ela será salva. Além disso, ele disse, ela será salva. Foi uma palavra de conforto, mas também uma palavra de encorajamento. Não foi só assim, não temas, Jairo, é mesmo, não deu mais certo, né? Não foi isso. Não temas, crê somente, ela será salva. Percebe? Então, às vezes, os nossos ouvidos estão muito mais ligados nas coisas, nas más notícias que o jornal nos traz, que a mídia nos traz, que o que nos cerca nos traz, que pessoas nos traz, do que em Jesus, que é o portador das boas notícias, das boas novas, o evangelho da salvação, esse da qual fomos agraciados pelo próprio Deus. Terceira e última aplicação, a ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva, preste bem atenção, que aponta para a verdadeira identidade de Jesus. Tá certo?
Nessa sequência, olha só o que ele demonstrou. Preste bem atenção. É progressivo. Nessa sequência. Ele demonstrou aqui o seu poder sobre os demônios. Sim ou não? Ele libertou um endemoniado. Possesso. Jesus, em sua identidade, mostra o poder dele sobre as hostes malignas, sobre os demônios. Progressivamente. Depois Jesus demonstrou o seu poder sobre as doenças. Ele estancou exatamente aquela hemorragia daquela mulher. Senhor, em sua identidade, além do poder sobre os demônios, as hostes, ele também tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Percebe? Não só as físicas, mas também as da alma. Preste bem atenção nisso. Terceiro, de forma progressiva, ele demonstrou o seu poder não só sobre os demônios, não só sobre as doenças, mas o seu poder sobre a morte. Porque ele venceu a morte. Então ele é o Todo-Poderoso, ressuscitando a filha de Jairo. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Jesus é esse. Ele mostrou isso ao homem que não podia ser dominado. Aquele endemoniado não podia ser dominado. Então ele dominou aquele homem, né, expulsando os demônios daquele homem. A mulher que não podia ser curada, ele curou. O pai aqui, a quem foi dito que não podia ser mais ajudado, ele ajudou. Jesus, o dono da vida. Por isso é que nós precisamos crer que Ele é o dono da vida. Todas as coisas estão sob o seu controle, estão patentes a Ele. Mesmo que as questões elas pareçam difíceis demais para o ser humano, Jesus dá jeito nas coisas, segundo a sua vontade soberana, segundo o seu querer, segundo aquilo que Ele próprio provisiona para nós, segundo aquilo que o nosso Senhor, Salvador e Mestre, já designou para nós, porque em nós, através de nós, e apesar de nós, Ele continua sendo Deus, absolutamente, o poder do dono da vida. O nosso Senhor, Salvador e Mestre está conosco, irmãos. O nosso Senhor, Salvador e Mestre é o nosso refúgio e fortaleza. O nosso Senhor, Salvador e Mestre é quem nos dá o direcionamento adequado. É o Senhor que nos conforta, mas além de nos confortar, é o Senhor que nos encoraja a nós seguirmos. Porque em todo momento Ele está conosco, Ele mesmo disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E certamente, irmãos, mesmo que o nosso corpo padeça e venha ao pó, a nossa alma está guardada nas mãos do Senhor. O que a morte pode fazer, se não levar o ser humano para mais perto de Deus, o salvo, evidentemente falando? Só isso que ela pode fazer, mais nada. Por isso que nós cremos no Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas venceu a morte, entrou em luta contra a morte, e por isso é que nós estamos vivos espiritualmente, porque o nosso Senhor nos vivificou. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, estamos livres, libertos dos demônios, libertos das enfermidades espirituais, entenda, libertos da morte eterna, porque agora nós estamos vivos e viveremos eternamente, estamos aguardando apenas a ressurreição, a volta de Cristo Jesus para nos buscar. Fiquemos em pé, vamos louvar ao Senhor.